Enem 2013, questão 57 azul. Uma questão bastante complicada que confundiu bastante gente, tá? Porque você realmente precisa se concentrar e entender do conteúdo para conseguir responder, interpretar a questão. Então vamos lá, o que ela diz? Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia d'água, então o que tem aqui dentro é água, tá? Perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições a diferentes alturas. Então, tá aqui, ó. Um furo aqui, outro furo aqui e outro furo aqui. Com a garrafa tampada, a água não vazou em nenhum dos orifícios. Então, a situação aqui, ó, ele tampou a garrafa e não vazou em nenhum dos orifícios, tá? E com a garrafa destampada, né, sem a tampa aqui, observou-se o escoamento da água, conforme ilustrado aqui na figura, certo? Então, qual o comando da questão? Ele quer saber como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações da garrafa tampada e destampada, respectivamente. Então, vamos entender o que aconteceu aqui. Por que a garrafa tampada e quando fizeram um furo, os 3 furos na garrafa, com ela tampada, a água não vazou. Então, ó, lembre que com a garrafa tampada aqui, eu não vou ter a influência da pressão atmosférica aqui sobre, ou dentro dessa garrafa, né? Sobre o líquido que está nessa garrafa. E aqui a gente tem, normalmente, a pressão atmosférica, que equivale a 1 atm, tá? Qual é a pressão que está aqui dentro da garrafa com a garrafa tampada? Apenas a pressão exercida pela coluna de água. Ou seja, a pressão nesse ponto aqui, ela equivale à altura aqui, ó. A pressão exercida por essa coluna de água que está nessa altura aqui, ó. Ou seja, se eu quiser saber qual a pressão nesse ponto aqui, a pressão nesse ponto seria a densidade da água, no caso aqui a massa específica, mas como é líquido é igual, vezes a gravidade, vezes a altura, tá? Da mesma forma, nesse outro ponto aqui, ó, a pressão na altura desse ponto aqui, ela iria depender da altura em que esse ponto se encontra. Da mesma forma, esse ponto aqui, ó, ela ia depender, a pressão apenas dessa quantidade de água que está acima da posição aqui desse ponto. Na verdade, iria depender, para diferenciar de outras pressões, apenas da altura. Consequentemente, o furo que está mais abaixo aqui é o que está numa posição de maior pressão, porque a altura desse furo aqui, com relação aos outros, ela é maior, tá? Lembrando, com a garrafa destampada, não tem pressão atmosférica sobre essa coluna aqui de água, tá? Mas tem pressão atmosférica aqui fora, certo? Com a garrafa destampada, o que vai acontecer? Aqui vai ter, além dessa pressão exercida pela água, por essa coluna de água aqui na garrafa, a gente ainda tem a pressão atmosférica, 1 atm aqui, certo? Então, o que acontece? Por que com a garrafa tampada não teve escoamento de água pelos furos? Garrafa tampada não teve escoamento de água. Por quê? 1 atm é muito maior, exerce uma pressão muito maior aqui nesses furos do que a pressão exercida por essas colunas aqui de água, ou seja, por essa quantidade de água que está aqui nessa garrafa. Lembre que para a pressão aqui de água nessa posição aqui desses furos, né, se igualar à pressão atmosférica aqui de fora, ela teria que ter aproximadamente aí uns 10 metros de água para cima. E aqui a gente está falando só de uma garrafa PET, está longe de 10 metros. Consequentemente, a pressão aqui com a garrafa tampada, sem a pressão atmosférica aqui, vai depender apenas da coluna de água aqui em relação à altura em que esses pontos de escoamento se encontram, tá? Então, com a garrafa tampada, não vazou porque a pressão externa aqui fora, ela é maior do que a pressão interna. Entretanto, se a gente destampa essa garrafa aqui,
o que que vai acontecer? Além da pressão exercida pela coluna de água, a gente vai ter também mais um ATM da pressão atmosférica aqui sobre esse líquido aqui, sobre essa água. Então, aqui agora, na garrafa, vai escoar, por quê? Porque aqui eu vou ter a pressão exercida pela coluna de água, mais a pressão atmosférica, que consequentemente vai ser maior do que apenas essa pressão atmosférica aqui de fora. E aí a água vai escoar pelos furos. É isso que vai acontecer. E observe que o furo que está mais baixo aqui, ó, ele lança a água a uma distância maior do que os outros aqui, ó. Por quê? Exatamente porque o furo que está mais embaixo, ele vai sofrer uma pressão maior. Lembre que a pressão aqui, ela vai depender da altura em que o ponto de escoamento se encontra, tá? Então, essa é a interpretação da questão. Você precisa interpretar isso para conseguir responder aqui a questão. Então, vamos lá para as alternativas. Mais uma vez, está com dúvida? Nessa questão, é uma questão que você precisa ler várias vezes o comando da questão. E leia, observando primeiro, vamos ver aqui primeiro, a primeira parte que ele quer. Ele faz duas perguntas em duas situações. Ele quer saber a influência da pressão atmosférica no escoamento da água com a garrafa tampada e quer saber depois com a garrafa destampada. Então, vamos analisar primeiro aqui com a garrafa tampada. A pressão atmosférica influencia no escoamento da água. De que forma com a garrafa tampada? Então, na letra A, pressão atmosférica impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. Exatamente isso. Bom, então, na primeira parte aqui, até aqui, a letra A está correta. Vamos ver a letra B. A letra B diz que a pressão atmosférica influencia no escoamento da água com a garrafa tampada, pois ela impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. Exatamente a mesma coisa da letra A, está correto até aqui. Letra C, a pressão atmosférica influencia no escoamento da água com a garrafa tampada, pois impede a entrada de ar por ser menor que a pressão interna. Não, não impede a entrada de ar e não é menor, ela é maior que a pressão interna e é por isso que ela vai impedir o escoamento da água, tá? Então, você já elimina aqui, ó, a letra C, não precisa nem analisar com a garrafa destampada, tá? Já ganha tempo aí. Na letra D, a pressão atmosférica interfere no escoamento da água com a garrafa tampada, pois ela impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. Exatamente, aqui também está correto. E letra E, pressão atmosférica interfere no escoamento da água com a garrafa tampada, pois ela impede a entrada de ar por ser menor. A mesma coisa da letra C, você já elimina aqui, ó, a letra E. Resta aí 3 alternativas. Então, vamos ver agora a segunda pergunta que ele faz. Ele quer saber agora como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água com a garrafa agora, ó, destampada. Com a garrafa destampada, o que a letra A diz? A pressão atmosférica não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. Exatamente. Com a garrafa destampada, eu tenho pressão atmosférica fora, aqui no meio externo, e tenho também a pressão atmosférica influenciando aqui sobre a água. Uma aqui eu posso eliminar com a outra. Então, a pressão que vai estar influenciando o escoamento da água nos 3 pontos aqui depende apenas da altura em que esses pontos se encontram com relação à quantidade de água dentro da garrafa, tá? E a letra A está correta. É exatamente isso que ela diz. Não muda a velocidade de escoamento, pois ela só depende da pressão da coluna de água. Então, a letra A está correta, tá? Vamos ver por que a letra B não está. Ela diz que a pressão atmosférica com a garrafa destampada altera a velocidade de escoamento. Não, ela não altera. Ainda diz que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. Não, ela não vai alterar, então você já elimina aqui a letra B. Na letra D, ele diz que a pressão atmosférica interfere no escoamento da água com a garrafa destampada, pois regula a velocidade de escoamento, que só depende da pressão atmosférica. Também está errado, já elimina, tá? Então, consequentemente, a alternativa correta e que atende ao que a questão quer é a alternativa A.